Olá, galera, tudo bem? Iniciamos agora novo assunto, novo conteúdo, porém com certeza já conhecido de vocês, Guerra Fria e mundo bipolar. Com certeza vocês já ouviram falar, ou vocês já têm até um conhecimento bem sólido sobre o assunto. Para iniciar então, eu coloquei aí para vocês, ficou ali o título por cima, mas não tem problema. Eu coloquei duas datas, não tem como a gente falar de fato quando que começou essa Guerra Fria, porque como vamos ver, não é um confronto de fato entre ou que houve guerra ou que houve conflito direto com essas duas potências envolvidas. Porém, a gente pode dizer que essa Guerra Fria teve início com o fim da Segunda Guerra Mundial, onde Estados Unidos e União Soviética, como a maioria deve saber, eram aliados. Então, com a derrota do eixo, Estados Unidos e União Soviética fica forte economicamente, estruturalmente, belicamente falando. Então, são duas grandes potências com ideais diferentes, com ideias diferentes, com formas de governo pensadas diferentes, porém, são duas grandes potências mesmo. Então, para a gente falar em mundo bipolar, é porque a gente está falando certamente de duas grandes potências. Não é alguns países dominados, não é uma colônia. Então, para eu definir mundo bipolar, eu estou falando de grandes potências. E não é só grande potência no âmbito militar, no âmbito bélico, no âmbito econômico, e sim num conjunto de todas essas coisas, né? Tanto que eu coloquei aí para vocês, tá? 1945 é com o fim da Segunda Guerra Mundial, né? E que vocês sabem que Estados Unidos lança, então, as duas bombas atômicas, Hiroshima e Nagasaki. E essa segunda bomba foi nada mais, nada menos do que uma amostra de poder dos Estados Unidos, né? Tipo, olhem, eu tenho esse armamento e eu posso destruir uma comunidade inteira, digamos assim. Era só para mostrar o armamento mesmo que eles tinham. Isso em 1945, ok? Estados Unidos faz essa pequena demonstração do seu poder bélico. Em 1949, então, a União Soviética cria suas próprias bombas nucleares. Ou seja, coloquei aí para vocês também, nunca houve confronto entre ambos abertamente. Ou seja, é aquela frase muito conhecida pelos historiadores, gaguejei. Paz impossível e guerra improvável. Por quê? Porque são duas grandes potências que possuem bombas atômicas. Nós já vimos a destruição que causou as bombas atômicas dos Estados Unidos, ok? Então, uma paz é impossível, porque o mundo vive nessa bipolaridade, o mundo fica tenso com uma possível guerra. Imagina se entra em guerra, imagina se Estados Unidos declara abertamente uma guerra contra a União Soviética e tal. Porque até então a gente tá falando em guerra de ideais. Até então a gente tá falando do mundo capitalista e do mundo socialista. A gente não tá falando de uma guerra, de um confronto em si armado, de fato, né? Como eu falei para vocês, um confronto aberto. Nesse slide eu coloquei para vocês, deixei em amarelo até um destaque, para vocês entenderem como era um confronto ideal. Por exemplo, pós-guerra. Todo mundo sabe que guerra causa crise econômica, destruição em massa e todas essas coisas. Estados Unidos cria o Plano Marshall, que é para ajudar os países, né, economicamente. Cria a OTAN, Organização do Tratado Atlântico Norte, que é uma proteção também para esses países. Vocês têm no livro de vocês, se eu não me engano, no capítulo 8, depois eu
confirmo se é no capítulo 8, não lembro. Mas eu confirmo e passo para vocês. Vocês podem fazer uma leitura, eu vou deixar material também no Ava. Provavelmente, quando esse vídeo for postado, o material já vai estar lá. Para vocês fazerem leitura também mais detalhada sobre isso. Porém, falando por cima, é uma guerra ideológica porque um faz, o outro faz também. Um faz, o outro faz também. E aí que eu citei para vocês. E sobre inteligência, sobre investigação, essas coisas. Vamos ver quem é o melhor Sherlock Holmes. Os Estados Unidos cria a CIA, né? Companhia de Inteligência Americana, e a União Soviética, por sua vez, então, né, respondendo ao Plano Marshall, cria a Comecon, que é o Conselho para Assistência Econômica Mútua, o Pacto de Varsóvia também, que é uma resposta à OTAN, que é também uma proteção entre os países aliados, e cria também a KGB. A sigla KGB é em russo, tá? Mas a tradução é Comitê de Segurança do Estado, também de inteligência e investigação. Então, é uma disputa ideológica. Coloquei em vermelho para vocês, porque é destaque, é o que cai em prova de concurso, é o que vocês precisam saber desse referido assunto agora, Guerra Fria e Mundo Bipolar. 4 Cs depois que eu digitei, que eu percebi: corrida armamentista, corrida espacial, crise dos mísseis de Cuba e conflitos pelo mundo. Vou citar um pouquinho de cada um para vocês. O que é a corrida armamentista? Obviamente eu tô falando de armamento. Com o fim da guerra, com o fim da Segunda Guerra Mundial, ambos começaram a correr e tentar se armar o mais rápido possível, com os melhores armamentos. A indústria bélica cresce muito, toda a economia é voltada para a indústria bélica, então é uma corrida entre ambos. É produzido muito material bélico nessa época, ou seja, a economia é voltada toda para essa tecnologia para a guerra, toda uma preparação para a guerra, ok? Não necessariamente teremos uma guerra, lembra da frase, paz impossível, guerra improvável, porque pensem, 2 grandes potências com essas bombas, ambas armadas, muito bem armadas, né? Por sinal, ninguém queria que acontecesse uma guerra entre essas 2 potências. Então, para eu mostrar que eu sou melhor que o outro, né? Tinha que fazer algo diferente. Então, corrida espacial. Em 1957, a União Soviética lança o seu primeiro satélite artificial, que ficou conhecido como Sputnik. E então, os Estados Unidos estava ficando para trás nesse quesito. Em 1960, a União Soviética também manda o primeiro foguete tripulado. E em 1961, o primeiro internacional com ser humano. Porém, contudo, entretanto, todavia, Estados Unidos está ficando para trás, mas o que Estados Unidos faz em 1969? Lança o homem para a Lua. Aí, ele sobe de nível muito mais rápido do que a União Soviética. Vocês entendem que é tudo uma disputa de quem é o melhor, quem faz primeiro, entenderam? Crise dos mísseis de Cuba. Ou seja, aconteceu em Cuba, né? Professora, não precisa ser muito inteligente para saber isso. Mas como que isso aconteceu? A União Soviética, então, montou uma base militar na ilha cubana, né? Com a intenção de que vai que eu precise atacar os Estados Unidos. Vou deixar uma base militar ali, né? E essa base militar, que foi montada, ficou conhecida na história como os 13 dias que abalaram o mundo. Porque quando começaram a montar uma base militar, pronto, vai acontecer a guerra, meu Deus, o mundo vai acabar. Esses 2 brigando, acabou para todo mundo. Esqueci de falar no início para vocês que mundo bipolar não é só os 2 brigando. Óbvio que são as 2 potências, porém, o resto, os outros países precisavam escolher um lado. Ou eu sou capitalista ou eu sou socialista. Eu não posso ser as 2 coisas. Tanto que a Alemanha foi dividida em 2. Isso a gente vai ver agora. Vários outros lugares foram divididos em 2. Tanto capitalista quanto socialista. Perdão.
Então, não poderia ser das duas coisas. Vocês tinham que se escolher um lado. E para eu escolher um lado, eu tinha que ver o que melhor adaptava ao meu país, né? O que melhor adaptava. E para eu ter proteção dessa grande potência. Ou seja, eu escolher Estados Unidos, ok, sou capitalista, eu vou ter proteção dos Estados Unidos. Eu escolho União Soviética, ou seja, meu país é socialista e eu vou ter a proteção da União Soviética. Ficou claro aí, né? Voltando na crise dos mísseis de Cuba, a União Soviética então montou, né, essa base militar em Cuba. Ficou 13 dias montado, né, essa base, até que chega um acordo, os presidentes lá fazem um acordo, para vocês verem como era tudo diálogo, era tudo... E Estados Unidos retira a base que ele tem na Turquia, a base militar, e, consequentemente, a União Soviética tira a base militar de Cuba. Quando eu coloquei para vocês conflitos pelo mundo, não é que houve uma guerra pelo mundo, de fato, entre capitalista e socialista, tipo aberto, eu sou Estados Unidos, eu sou União Soviética. Não. Houve vários conflitos. Digamos que tanto Estados Unidos quanto a União Soviética aproveitavam conflitos que estavam acontecendo nos países para avançar os seus ideais, tipo, colocar em prática os seus ideais, né? Isso a gente tem um exemplo na Guerra da Coreia e na Guerra do Vietnã. Muito resumido, bem resumido, mas explicando para vocês por cima, e a gente conversa muito mais na interação, na terça e na sexta. Porém, o fim dessa Guerra Fria e desse mundo bipolar 1989, né, ideologicamente falando, com a queda do Muro de Berlim, que a Alemanha, né, então estava dividida entre a Alemanha ocidental capitalista e oriental socialista. Com a queda do Muro de Berlim, a Alemanha reunificada, daí fica, né, parecendo para o mundo, pronto, acabou essa Guerra Fria. Mas, de fato, oficialmente, eu coloquei para vocês, acaba em 1991 com a desintegração da União Soviética, ok? Então, resuminho aí para vocês, só para vocês estudarem, não quero fazer vídeo muito longo, e bons estudos a todos.